15. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Eu quero que você observe o grande perigo e o risco que nós temos quando nós queremos servir a Deus e nós criamos desculpas. Há pessoas que têm uma habilidade tremenda de criar desculpas e de plantar desculpas e de articular desculpas. Eu quero dizer mais uma coisa: o diabo, ele é especialista em nos dar desculpa. Quem falou isso foi a Joyce Meyer. Num dos livros dela, ela diz que o diabo, ele gosta de encher a gente de desculpas. Bem, o que eu estou querendo falar, que na Bíblia mostra justamente isso. Por exemplo, alguém já disse assim: eu sempre tive esse temperamento ruim. Alguns já disseram quem puxou, eu puxei o pai, a mãe, ou o avô, ou o tio, e a pessoa começa a dar uma desculpa para continuar com a vida enrolada. Você já viu alguém falar assim, o diabo é um sujo, e bota toda a culpa na sujeira do diabo? Você já viu alguém falar assim, a carne é fraca? Você já viu alguém dizer, a culpa é deles? Você já viu alguém dizer, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim? Você já viu alguém dizer, isso está além das minhas forças? Bem, quem joga bola sabe, toda hora que ele erra o gol, ele diz, olha, a trave estava fora de lugar. Ou a chuteira enroscou. Ou tinha uma grama ali, tinha um buraco. Ele sempre acha alguma desculpa. Ele não quer admitir, eu errei. Ele não quer dizer que ele é uma perna de pau mesmo. Sempre o culpado é você que não passou a bola. E assim as pessoas criam desculpas. Eu quero mostrar que na Bíblia é assim também. A Bíblia mostra a parábola da grande ceia. Ora, quando tais palavras, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por desculpado por causa disso. Outro disse, casei-me e eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Poxa, esse texto termina pesado, termina dizendo que é perigoso demais dar desculpas. Para falar a verdade, o que Jesus está dizendo é que o inferno vai estar cheio de pessoas especialistas em desculpas. Jesus está dizendo, muita gente vai ficar fora porque eles apenas dão desculpas e não tomam posição. Por isso, cuidado com a caixa das desculpas. Quando você vai para a Bíblia, você vai para Gênesis e você vê que a desculpa era um obstáculo para uma vida abundante. Lá no Éden, Deus perguntou, Gênesis 3, 11 e 13, é onde tem as primeiras desculpas. Veja, logo no capítulo 3, já vem a desculpa. A desculpa está bem pertinho
do início da criação. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O que ele está dizendo? Eu vou dar a desculpa. A minha desculpa é que eu não estou vivendo certo, estou com vontade de culpado é a minha mulher. Para falar a verdade, ele está dando culpa até em Deus, porque ele disse assim, ó, foi a mulher que tu me deste. Eu digo que ele foi bem safado aqui. Ele coloca a culpa na mulher e em Deus. Olha o que o texto diz, foi a mulher que me deste. E o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi o que você fez? E olha que ela respondeu a mulher, a serpente me enganou. E eu comi do fruto. O que a mulher fez? A desculpa dela. A desculpa, ela botou a culpa no diabo. Começa bem cedo. Nós, quando Deus tem um plano e um projeto maravilhoso para a nossa vida, o grande perigo de cada um de nós é entrarmos nesta vida com as nossas desculpas e vamos ficando especialistas. Eu sei que quando Deus quer falar com você e mover a sua vida, como aconteceu aqui nesses textos, você verá na Bíblia muitas vezes isto. Eu estava pesquisando, olhando na Bíblia, eu me lembrei de Moisés. Quando Deus chama Moisés no Monte Horebe, Moisés dá uma desculpa. E Moisés vai dizer, olha, eu sou curto de língua, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sou a pessoa certa. Ele quer dar uma desculpa para fugir do plano e do projeto de Deus para a vida dele. Quando Deus vai chamar Gideão, Gideão também tenta dar logo uma desculpa. O Senhor está enganado, eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor, do menor povo do mundo. E tem uma outra coisa, eu sou da família menor do meu povo e eu sou o menor da família. O Senhor, ele quer dar uma desculpa. Eu não sou a pessoa certa. Ele usa o complexo de inferioridade como desculpa. Eu sou tímido. Ele está se escondendo atrás da sua própria má história. E ele quer fazer o quê? Dar uma desculpa. Eu estou colocando essas pessoas para você ver que nós não estamos muito sozinhos. Quando você lê a vida de Débora e quando você estuda Débora, você verá que quando Débora convocou todos os exércitos, todas as tribos para formar um exército e ganhar a vitória, onde foi a grande batalha no vale, a Bíblia diz que 2 tribos, pelo menos, bem 3, não estavam envolvidas. Gileade ficou da além do Jordão. Dan resolveu ficar nos navios, não quis abandonar os navios. E Aser foi para a praia. Vamos descansar. Eu tenho compromisso, eu tenho que ir para a praia. Que história é essa? Vamos para a guerra. A tribo tinha desculpa. E a Bíblia coloca essas desculpas. Por isso, quero dizer a vocês algumas ideias. Primeiro, que a desculpa é um obstáculo para a vida abundante. Nós falamos que este ano é um ano da vida abundante. Nós queremos dizer que a vida abundante é Cristo. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. A vida que Jesus veio dar é vida abundante. Nós precisamos de vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Mas o problema é que nós nos enchemos de desculpas. Nós estamos dando tipos de desculpas assim, sabe de uma coisa? Olha, nunca esqueça isso, a desculpa é para atrapalhar e ser obstáculo do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Deus quer para você uma vida abundante, uma vida de significado, uma vida cristã abundante, uma vida de significado. Jesus disse, eu vim para dar a vocês vida abundante. Bem, mas nós colocamos desculpas para roubar esse plano, esse projeto, esta glória, este propósito de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós muitas vezes ficamos encalhados. Olha o tipo de desculpas. Eu estava pesquisando e vi isso. Olha, tem alguns problemas de comportamento, mas eu não sou o culpado. E essa pessoa começa a ter efeito anestesiador. Ela usa a desculpa para anestesiar a sua vida.
ela está dizendo que a sua vida não funciona, ela não consegue entender, ela quer de alguma forma legitimizar os seus obstáculos, quer legitimizar o seu fracasso, o seu apatismo, e ela fica amarrada, e o que acontece é que ela tem uma tendência à culpabilidade. Ela culpabiliza a família, ela culpabiliza o emprego, ela culpabiliza o patrão, ela culpabiliza o empregado, ela culpabiliza o marido, ela culpabiliza a mulher, ela culpabiliza a crise, ela culpabiliza o país, e é assim que vai. A tendência é você colocar obstáculos. Outras pessoas dizem assim: se a maioria das pessoas tivesse os problemas que eu tenho na vida, elas também teriam problemas idênticos ao que eu tenho. E ela se esconde atrás dos problemas, para manter, como se ela estivesse brindando a falta de uma vida abundante, a vida de uma vida em Deus, a vida de um progredir. Ela se brinda ao redor de problemas e conflitos e não avança, se enterra neles. E ela usa isso como desculpas. Tem pessoas que dizem: eu tenho problemas porque eu sou uma pessoa doente, eu nasci doente, eu nasci assim, vou morrer assim. E tem gente que usa a doença, a própria mania de doença, para esconder atrás deles e não avançar. Eu me lembro até hoje, quando eu estava em Maringá, eu estava atendendo uma mulher que médicos e psicólogos queriam que eu ajudasse. Eu entrei na jogada para ajudar. E essa mulher, depois de 4 encontros, ela disse: espera um pouco, eu estou sendo curada. Sim, a intenção é essa. Ela disse: não, se eu for curada, como que meu marido vai me dar atenção? Ela nunca mais voltou, porque não era para ser curada, é para manter o aluguel da doença, do problema. Ela usava a doença para chamar a atenção. Porque ser curada, ela tem que assumir a história, tem que assumir a vida, tem que crescer, tem que assumir responsabilidades. Então a doença era a desculpa. Então era preciso manter a doença para ter atenção. É por isso que muitas pessoas não são curadas, porque elas não querem ser curadas. É mais ou menos assim: Deus não me cura, porque se me curar eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que ter vida abundante. E é uma amarra isso. E nós precisamos descobrir que cada um de nós podemos ter criado armaduras que vão fechando a gente, vai brindando a gente para uma vida abundante. E Jesus vai mostrar isso no texto. Outra pessoa diz: não, meu problema é causado pelo tipo de pessoas que estão comigo, com quem eu me relaciono. Então ela começa a responsabilizar os outros e começa a jogar o papel de vítima, vítima inocente, vítima piedosa. Então é aquela pessoa que culpa os amigos, e que culpa o patrão, e que culpa o trabalho, e que culpa alguém. Alguém tem que ser culpado. E o grande problema é que essas pessoas acabam vivendo aquém do projeto de Deus. São obstáculos. Quais são então as consequências disso? Quando eu olho para as consequências das desculpas, você vê justamente os exemplos bíblicos. Um sujeito chega aqui e diz assim: olha, eu comprei um terreno. Aí ele defende o quê? A desculpa dele é que ele vai deixar para depois. Isso é um pecado. É um pecado que não assume o agora. Ele está sempre colocando a desculpa, e quando ele morre e não fez nada. Porque ele tem que, isso é chamado pecado da procrastinação. O brasileiro tem muito esse pecado, a gente deixa para a última hora. Quem é professor sabe disso. Amanhã é o dia de entregar o trabalho. Aí ele chega e diz: não deu tempo de fazer. Dá para deixar para a semana que vem. Ah, mas eu tenho que fechar a nota sexta, então até 6 horas da tarde eu chego. Gente, não tem um professor que não tenha problema com isso. Pode perguntar para qualquer um. É o pecado da procrastinação. Tem vezes que você planejou a prova,
Nós temos lá na Unifil um negócio interessante que em AD está programado 4 meses antes do dia. E a pessoa chega na semana, olha, eu tenho que viajar, eu não sabia que era prova. Procrastinação. E dá um jeitinho. Gente, se isso acontece no mundo da educação, que a pessoa está investindo e quer alguma coisa para o sucesso, você imagina na vida cristã? Quando pessoas estão vivendo e vão procrastinando, isso é o pecado, e isso é um pecado. E ele está dizendo, eu comprei um terreno depois. Jesus falou, mas eu quero, vem e segue-me. O cara diz assim, não, eu deixo enterrar primeiro a minha família, depois que todo mundo morrer, aí eu vou. Aí ele morre primeiro, não tem jeito. Quer dizer, ele está querendo deixar para depois. Isso é o Jesus está dizendo, esse é um pecado terrível. O reino de Deus é assumir o momento, é assumir agora. Por que as pessoas, geralmente quem faz regime que faz isso, a semana que vem eu começo. Quantos de vocês aí tem que fazer exercício e diz, eu começo a semana que vem? Depois que passar o frio. Aí quando vier o calor, está muito calor. Depois vai ser quando vier o frio, porque daí fica mais fresquinho. Ele está sempre colocando para lá. É ou não é isso? Você tem sempre um jeito de escapar. Tem gente que escapa tanto que o apelido dele é bagre ensaboado. É desculpa, nós somos assim. Jesus está dizendo que essas pessoas estavam na época dele. Jesus está chamando e o cara dá desculpa. Quando ele diz, eu vou enterrar primeiro, ele está dizendo primeiro. Jesus está dizendo, primeiro o reino. Ele está dizendo, primeiro as minhas necessidades. Primeiro o reino. Ele diz, primeiro as minhas necessidades. Então, qual é o problema dele? A consequência, quem é especialista em desculpa, não tem um sentido claro de prioridades. Ele não sabe o que é valor no reino de Deus. E quando ele perde a noção de valor, ele não tem a noção de discernimento de prioridades. Se eu chegar para uma criança de 2, 3 anos, com uma pedra de ouro e um chocolate, você acha que ela escolhe o quê? Porque ele não tem senso de prioridade. Ele não tem senso de valor. E o reino de Deus chega para você com uma pedra de ouro. E muitas vezes o mundo chega com você com chocolate. O cara escolhe o chocolate. Falta de maturidade, de compreensão, de ver o que ele está perdendo. O que o texto está falando, o cara vai perder a festa do reino. Jesus está dizendo, o reino de Deus é um lugar onde as pessoas são chamadas. Mas muita gente está dando desculpas. Tanto que Jesus vai dizer, olha, é nesse texto, gente, da desculpa, que Jesus vai dizer algo que pesa para a gente. Ele diz, quem pega a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem pega o arado do reino de Deus e depois escolhe a desculpa, não está pronto para o reino. Está aqui. Quem disse isso? Jesus. É no texto da desculpa que Jesus está dizendo, cuidado, é muito sério. Outra consequência é o apatismo. Por exemplo, eu falei para vocês das tribos, depois se você quiser ler, é lindíssimo ler em Juízes o Cântico de Débora. Por quê? Porque no Cântico de Débora mostra o apatismo fundamental de 3 tribos. De todas as tribos, 3 tribos, elas não andam, elas não caminham, elas não avançam, elas estão na inércia. Elas não fazem parte da guerra, não fazem parte da batalha. Eles estavam mais preocupados com aquilo que era mais urgente, não aquilo que era mais importante. Então, apatismo, e nós estamos na mesma linha de pensamento do que o pastor Neto pregou domingo passado, né? Temos que nos libertar do apatismo. E quando a gente está ligado à desculpa, nós temos a desculpa para continuar apáticos. Em vez de assumir, nós damos a desculpa. Aí o que nós temos? Em quarto lugar, a outra consequência é a improdutividade.
A improdutividade é porque nós não entregamos. A semente, se ela não morrer, fica só, mas se morrer, produz fruto. O segredo da semente para a produtividade é que ela tem que se entregar. Ela tem que morrer para si mesma. Ela tem que doar-se. A semente que não for plantada, ela não gera árvores, não gera frutos, não gera floresta. E muitas vezes, quando a nossa desculpa é uma forma de nós não colocarmos em ação o que Deus tem colocado em nossas vidas. Os dons e ministérios de nossa vida são como potenciais do reino de Deus. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós uma medida da fé. A Bíblia não diz que Ele deu a fé plena para todos. Deu uma medida de fé, diz em Romanos 12. Uma medida a cada um, a cada um, a cada um, a cada um. A você, a cada um, a você, a cada um, a mim, a cada um de nós. Agora, se você não planta este projeto de Deus, se você não coloca na presença de Deus, você gera o quê? Improdutividade. É como se fosse um grande quebra-cabeça e você precisa colocar no grande mural da igreja a sua peça. Olha, eu estou aqui na foto do que Deus quer que a igreja seja. Então você precisa lançar-se. É isto que é a improdutividade, e que muitas vezes falta você para fazer conexões. Deus tem um plano. Improdutividade é não entrega, é a semente que não foi plantada, é uma floresta que não nasceu, é uma possibilidade que não aconteceu, é algo que não foi. E o pior, você chegar no céu, está escrito, tarefa inacabada, improdutividade. Jesus disse, eu vos chamei, vocês não me escolheram, quem escolheu foi eu escolhi vocês. E sabe por que eu escolhi vocês? Eu escolhi vocês para que vocês possam dar frutos. Para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu escolhi para vocês gerarem frutos. Jesus não nos escolheu para ir para o céu, Ele nos escolheu para dar frutos na terra. O céu vem depois, a festa vem depois. Jesus nos escolheu não para uma religião, Jesus nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos. Cada um de nós precisamos avaliar a nossa produtividade. Cuidado com as desculpas. Não, eu sou tímido. Não, eu nasci assim. Não, você não sabe os problemas que eu tenho? Não, aí começa o diabo é especialista em gerar desculpas. Quando você liberta de uma desculpa, ele vem com outras. Ele já tem um quadro pronto para você. E você decide. Começou lá no Éden. A história continua. Em cada momento em nossas vidas. E eu e você precisamos permanentemente estar atentos quanto aos ardis do inimigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Cuidado com a caixa das desculpas. E o pior de tudo, gente, a maior consequência é eterna. Sabe por quê? Porque a palavra diz, foste infiel no pouco. Puxa, isso é terrível. Você vai dar desculpa, essas desculpas não valerão lá. Jesus está dizendo, não vale. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e deram desculpas provará da minha ceia. Potenciais enterrados para sempre são sementes. O que você pode ser nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus hoje? Vida abundante é colocar-se nele. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero um antídoto contra isso. Você viu no texto que eu li que o grande problema da ceia é que eles tentaram se escusar. Eles disseram, eu comprei, eu fiz. Eles tinham prioridades erradas. A minha ênfase é só com a palavra, me desculpe. É a ideia do texto. Qual é o antídoto contra isso? Eu quero ser curado.
Porque não adianta eu falar do problema e dizer, eu quero ter vida abundante, eu quero ser, Deus está me chamando para algo novo, eu estou inquieto, algo tem que acontecer comigo, o que eu vou fazer? Eu vou para a palavra. Bem, eu preciso fazer só uma coisa, eu preciso da coragem, mas eu preciso da coragem de Cristo, que tal? Eu preciso da coragem, como já foi pregado domingo passado, esta coragem que Deus deu a Josué, ser corajoso e forte. Interessante que Josué, a mesma palavra Josué é a mesma palavra que o Novo Testamento é Jesus, do hebraico e do aramaico. E isso impressiona, sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Josué no Novo Testamento. E é Ele que é corajoso e forte. E é Ele que nos convida para estar com Ele. Então vou dizer a você, nós precisamos de um antídoto. A minha ideia é a seguinte: nós precisamos de participar na coragem de Cristo. Eu digo mais do que você receber a coragem de Cristo. Vou dizer melhor. Eu quero participar na coragem de Cristo. Repete comigo, participar na coragem de Cristo. Sabe por que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim, eu nele, esse dá fruto. Quem está em mim, eu nele, esse dá fruto. Então eu preciso, e você precisa, participar da coragem de Cristo. Não há outro jeito. Senhor, eu quero participar da tua coragem. Então você não vai dizer mais, eu sou tímido, eu tenho medo. Diga, eu estou participando na coragem de Cristo. É isto. Olha que Paulo escreveu, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo aqui, em Cristo eu posso todas as coisas. É nele que eu posso. É nele que eu posso. Eu estava ouvindo uma palestra e me fez muito bem essa palestra. Sabe por quê? Porque esse preletor estava dizendo uma coisa muito simples. Nós precisamos nos libertar da seguinte frase, eu tenho para eu posso. E daí foi mais forte no meu coração, tudo posso naquele que me fortalece. Por exemplo, tem gente que diz assim, olha, eu tenho que trabalhar amanhã. Não, diga assim, eu posso trabalhar amanhã, porque tem gente que não pode. Porque está desempregado ou está na UTI, então diga, eu posso, não diga eu tenho. Ah, eu tenho que ir na igreja hoje. Não, eu posso ir na igreja hoje, não é maravilhoso poder ir à igreja? Ah, eu tenho que cantar no louvor. Não, eu posso cantar no louvor. Deus te deu uma voz para isso, não é maravilhoso isso? Tem muita gente que gostaria de cantar e não pode. Deu para entender o que estou falando? Tem jovem que diz, eu tenho que estudar. Não, você não tem que estudar. Diga, eu posso estudar. Deus te deu sabedoria e inteligência. Olha que maravilha. Diga, eu posso. Eu tenho que tirar 10 em matemática? Não, diga, eu posso tirar 10 em matemática. Quando você muda a sua forma de pensar, para a glória de Deus, pare de dizer eu tenho, diga eu posso. Eu tenho que pregar hoje. Não, não tenho que pregar hoje, eu posso pregar hoje. Então nós temos que ter a linguagem, porque Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo eu tenho coragem. Ser corajoso e forte, ser corajoso e forte. Ele não disse, tenha coragem, diga, seja corajoso. E em Cristo eu sou vencedor, em Cristo eu sou corajoso. Eu tenho coragem. Em Cristo. Participe da coragem de Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro Josué. Participação na alegria de Cristo. Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é maravilhoso? Ele está guerreando, ele está com problemas. Tem gente no ouvido dele. Sambalá e Tobias está dizendo, abandona esse negócio. Você já imaginou? Ele tem inimigo para enfrentar, tem que trabalhar com a pá numa mão, a espada na outra, tem que enfrentar gente os bandoleiros que vêm para destruir o que ele está fazendo, e tem um pessoal ainda dizendo, deixa disso, abandona isso, e tem que aguentar os que estão junto, negativos. E sabe quando alguém pergunta, e daí, Neemias, você vai aguentar? Sabe o que ele disse? A alegria do Senhor é a minha força. Eu estou dentro da alegria de Deus, então não importa a circunstância.
Sabe o que significa o antídoto contra toda desculpa? Você participar da alegria de Cristo. Jesus disse: essas coisas vos tenho dito, vocês estão em mim e eu em vocês. Sabe por quê? Eu vos estou dizendo isto a vocês para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Diga, completa. Gente, é maravilhoso isso, é na alegria de Cristo, é na alegria de Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro Neemias. Porque ele nos coloca, não apenas, porque Neemias fala da alegria, que a alegria de Deus é a nossa força, mas Cristo nos coloca dentro da alegria de Deus. Jesus nos faz participantes plenos da alegria de Deus, vida abundante. Sabe qual é o antídoto contra as desculpas? É participar na missão de Deus. Ouça o que eu estou dizendo, na missão de Deus. Onde? Na igreja, onde? No mundo, onde? Na vida. Gideão tem um exército, mas Gideão aprende algo, ele precisa lutar pela espada do Senhor, e o povo aprendeu algo com Gideão, pela espada do Senhor e de Gideão. O perigo, sabe, foi que Gideão tentou dar uma desculpa a Deus na hora da guerra, e disse: Senhor, eu quero dar uma desculpa aqui. O negócio é o seguinte: o exército deles é grande demais, nós temos só 34 mil. Como que o senhor vai fazer isto? Deus disse: a primeira coisa, tem gente demais. Porque está cheio de gente aí que só vai dar desculpas. Veja o seguinte: quem quer ir, fique. Quem não quer ir, quem tem desculpa, fora. Deus mandou sair todo mundo que estava na caixa da desculpa. Resultado, sobrou só 10 mil. 10 mil. Deus olhou e falou: é gente demais ainda. E o que Deus fez? Pediu para eles beberem a água para ver quem é que ia passar no teste. Gente, que teste terrível. Só 300 passaram no teste de Deus. O exército de Gideão de 300 é suficiente. Porque Deus está envolvido. Deus não quer no exército ali ninguém especialista em desculpas. Mas Deus quer alguém que quer obedecer e olhar para a espada do Senhor, que é vitória. É participar do exército de Deus. Sem desculpas. Funcionou ou não? Deus consegue, com 300, fazer com que nós não conseguimos fazer com 34 mil. 300 com Deus é mais do que 34 mil cheio de desculpas e sem Deus. Sabe o que é o antídoto? É participar da missão de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Não é você ter a sua missão, mas é você estar dentro, colocar a sua missão. A minha missão faz parte da missão de Deus. Eu quero fazer parte da missão de Deus para a igreja nesta geração, nesta hora, nesta cidade, neste momento. Eu quero estar dentro da missão de Deus. Sem mais desculpas. Isso é o antídoto. Sabe o que significa o antídoto maior para você se libertar das desculpas? Participação do novo ser pelo Espírito Santo. Sim, participar do novo ser em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos coloca nessa alegria plena. Ele nos coloca na plenitude da videira verdadeira, na força do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Esse é o antídoto. Eu quero nesta noite convidar você a colocar-se diante de Deus. Eu quero nesta noite convidar você a dizer: Senhor, dá-me esta coragem, dá-me esta vitória, dá-me esta bênção.
Eu quero orar, mas quero orar com pessoas que estejam em pé. Colocar-se em pé para dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor me liberte de todas as desculpas. Só fique em pé se você quer isso, você não fica sentado. Eu estou cheio de desculpa, fica sentado. Eu quero que você feche os olhos e diga: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me, Senhor, o espírito de entrega. Dá-me, Senhor, essa proatividade de Débora, sim, Pai, aquela coragem que superou as adversidades, que catalisou liderança comprometida, que exercitou o medo e a timidez, que rompeu barreiras, Senhor, que derrubou barricadas da alma e, sobretudo, engrandeceu o Teu nome. Seus guerreiros lutaram até a espada grudar em suas mãos. Pai, precisamos desse espírito, dá-nos, Senhor, eficácia de liderança neste tempo de fraquezas, fortalece-nos, ensina-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a disciplina que o Senhor deu a Daniel, disciplina que fez ele 10 vezes melhores do que os seus concorrentes, eficácia que trouxe transformação no seu mundo. Senhor, dá-nos de novo esta habilidade que teve Daniel de construir com valores teus, valores que transformaram o estilo de vida persistente até o fim, Senhor. Dá-nos, Senhor, esse Espírito de Cristo. Dá-nos, Senhor, este compromisso glorioso de liderança, servidora, apaixonada, estratégica que teve Neemias. Que mesmo em meio às adversidades e parcos recursos, de forma totalizador, empreendeu, edificou, realizou de forma efetiva. Mas, Senhor, acima de tudo, dá-nos a inteligência de Cristo, a diligência de Cristo, a alegria de Cristo, a disposição de Cristo, o amor de Cristo, a humanidade plena de Cristo. Teu Filho, nossa esperança, a visão de Tua presença, tal como teve Isaías. Dá-nos o coração alinhado com o Teu coração, como o de Davi. Em nome de Jesus. Quem consegue dizer, Senhor, amém? Eu quero que você tome uma decisão. O Fábio vai colocar ali 3 minutos. Assenta de novo. Eu quero que você ouça um desafio. Não dá para rodar? Vai. Sem mais desculpas. Existe ou não?
Vamos lá. Vamos fazer isso, hein? Respira. 100 mais desculpas. A maioria não falou. Vamos lá ou não? Eu gostaria que vocês falassem. Vamos dar um grito agora assim. 1, 2, 3. 100 mais desculpas. Pai, que o teu Espírito complete em nós a obra da tua graça neste lugar. Muda o que tem que ser mudado, mas liberta-nos de toda desculpa que nos deixa sem a plenitude da vida abundante. Em nome de Jesus, nós oramos. E quem crê e recebe diz: amém, amém, amém. Coloquemos-nos em pé, nós vamos encerrar esse culto. Lembrando a todos os jovens e adolescentes que no próximo sábado não haverá culto e nem a classe específica para jovens da escola dominical, pois estaremos em Cascavel. Estenda suas mãos, nós vamos orar. Pai, agradecemos-te por esta palavra. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho, que foi até o fim, que não foi vencido pelas desculpas, pelos desvios de foco. Meu Deus, nós te louvamos, porque quando olhamos para Cristo, nós também podemos ir até o fim. Pai, ainda que seja com dor, com gemidos, que possamos cumprir tua vontade e teu querer. Em relação à nossa vida, ao nosso chamado, desperta-nos, move-nos para ti mesmo, alinha-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que possamos mesmo ser pessoas de resultados e não de desculpas. Dá-nos uma semana maravilhosa, cheia da tua graça, da tua presença, que possamos cultivar relacionamentos empreendedores, saudáveis, abençoados. Faça prosperar a obra das nossas mãos, vai à frente, abrindo os caminhos, Deus. Abençoa o teu povo, Senhor, nestes últimos dias deste mês de junho. Prepara-nos, Senhor Jesus. Obrigado por esta palavra. Continue abençoando o pastor Silas, sua família, a tua igreja, Senhor. Abençoamos aqueles que estão em viagem, aqueles que vão sair em viagem. Abençoamos os enfermos, aqueles que se recuperam em suas casas, nos hospitais, as famílias, os casais, sejam agora tocados pelo teu poder. É a nossa oração, agradecidos no nome de Cristo Jesus. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de nosso Deus e Pai, que a comunhão, a direção, dínamos, o poder e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.